Do Espírito Santo realmente entra na sua vida, algo começa a mudar. Aos poucos, você percebe que está perdendo certas coisas, pessoas, hábitos, desejos, até partes de quem você pensava ser. Mas o que Deus te entrega nesse processo não é algo que se explica, é algo que se sente. Porque o Espírito não vem apenas para morar em você. Ele vem para transformar tudo o que te prende. Ele apaga o que é velho, para que o novo de Deus possa nascer. E é nesse movimento, invisível aos olhos, mas real dentro da alma, que você começa a sentir 7 coisas poderosas, sinais claros de que o Espírito Santo está se movendo em você. Primeiro, sua identidade começa a mudar. Quando o Espírito Santo se move, ele não vem apenas para te corrigir. Ele vem para te revelar quem você realmente é. De repente, aquilo que antes te atraía já não faz mais sentido. O pecado deixa de ser apenas uma culpa e passa a ser um incômodo. É como tentar vestir uma roupa que já não serve. Você até tenta voltar aos velhos padrões, mas algo dentro de você resiste. E esse algo é Ele. O Espírito Santo te lembrando que você não pertence mais ao que ficou para trás. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. O Espírito Santo não muda apenas o que você faz. Ele muda quem você é. Não por imposição, mas por transformação. Ele reescreve sua identidade, não com tinta, mas com fogo. E quando você começa a se enxergar como Deus te enxerga, tudo o que antes te controlava perde o poder. Número 2. Você começa a perder o gosto pelo mundo. Aquilo que antes te animava, agora já não tem o mesmo brilho. Os prazeres que pareciam irresistíveis se tornam vazios. As conversas que antes te empolgavam, agora soam rasas. Você não busca mais barulho, busca paz. Não deseja mais aplausos, deseja propósito. O Espírito Santo muda o que te atrai e transforma o que te satisfaz. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Quando o Espírito entra em você, ele não apenas limpa o seu comportamento, ele redefine seus desejos. O que antes te alimentava, agora te envenena. E o que antes te cansava, agora te fortalece. O Espírito Santo não apenas te afasta do pecado, ele te aproxima da presença. E quando você experimenta a presença de Deus, o resto perde o sabor. Quando o Espírito Santo se move em você, a guerra espiritual se intensifica. No instante em que o Espírito se aproxima, o inferno toma conhecimento. As coisas parecem pesar e a luta aumenta. Você achava que a vida era difícil antes, mas agora parece que o mundo inteiro se levantou contra você. E há um motivo. Você não é mais um escravo. Agora, você é uma ameaça. Gálatas, capítulo 5, versículo 17 explica: A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. É o choque de 2 reinos: luz contra trevas, céu contra inferno. As tentações parecem mais fortes. As dúvidas tentam invadir sua mente. Pessoas mudam, algumas até se afastam. Mas isso não é castigo, é confirmação. Essa resistência é a prova de que você mudou de lado. O inferno não persegue quem está parado. Ele persegue quem está avançando. Então, não entre em pânico. Você não está sendo punido. Está sendo posicionado. Cada batalha que você enfrenta é o campo onde Deus está te treinando para o poder. A guerra é sinal de movimento. E o movimento é sinal de vida. E se o inimigo está reagindo, é porque o Espírito Santo está agindo em você. Número 4. Você começa a ouvir Deus de uma forma diferente. Nem sempre é uma voz. Às vezes,
é um sentimento. Um impulso suave para sair de onde você está. Um pensamento repentino para chamar alguém. Ou até mesmo um silêncio que fala mais alto que 1000 palavras. Quando tudo dentro de você quer entrar em pânico, o Espírito Santo não grita. Ele sussurra, ele guia. E faz isso com constância, não com barulho. João capítulo 16, versículo 13 diz: Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. E quando ele começa a habitar em você, o ruído do mundo começa a desaparecer. Não porque a vida ficou silenciosa, mas porque o seu espírito aprendeu a ouvir de dentro para fora. E quanto mais você obedece a essa voz, mais claro o caminho se torna. Portas começam a se abrir, armadilhas são evitadas. E uma paz inexplicável toma o lugar onde antes reinava o medo. Porque o Espírito não fala para te assustar, ele fala para te alinhar. E quando você aprende a reconhecer a voz de Deus, o caos perde o poder de te confundir. Número 5. Você começa a ser atraído pela santidade. Quando o Espírito Santo habita em você, não se trata mais de religião. Trata-se de alinhamento. Você não quer apenas frequentar a igreja. Você quer ser a igreja. O que antes te distraía, agora te incomoda. O que antes te entretinha, agora parece vazio. Você começa a buscar silêncio em vez de ruído. Presença em vez de popularidade. O Espírito te afasta do comum e te leva ao essencial. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, declara: Sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade não é perfeição, é separação. O Espírito não te isola para te tornar melhor que os outros. Ele te separa para te aproximar de Deus. E quanto mais você se aproxima, menos espaço existe para o que antes te entorpecia. Porque a presença de Deus começa a substituir tudo aquilo que já não te alimenta. Número 6. Você começa a sentir ousadia. E não é uma ousadia comum. É algo que vem de dentro, que te acende por completo. Antes, você se calava. Agora, você fala com fogo. Não é arrogância, é autoridade. É o Espírito Santo te lembrando que sua voz foi feita para ecoar a verdade, não para se esconder dela. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder nem sempre se manifesta em milagres visíveis. Às vezes, ele se manifesta na sua coragem, nas palavras que você não teria dito antes, nas atitudes que antes te assustavam, mas agora você enfrenta com fé. O medo não desaparece. Ele apenas perde o controle. Porque o Espírito não veio apenas para te consolar, ele veio para te capacitar. E quando ele fala através de você, as pessoas não apenas te escutam, elas sentem a presença de Deus na sua voz. Número 7. Você começa a morrer. Não no corpo, mas no ego. Porque para viver de verdade, o velho você precisa partir. O orgulho é quebrado. O ego é exposto. E pouco a pouco, a carne perde o controle. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo não vem para te reformar, ele vem para te ressuscitar. E antes de toda a ressurreição, sempre há uma morte. Morte dos planos pessoais, morte da imagem que você construiu, morte da pessoa que você pensava precisar ser. Mas é dessa morte que nasce a liberdade. Porque o Espírito Santo não melhora a sua vida. Ele te dá uma nova. Quando ele entra, você não se sente apenas diferente. Você se torna irreconhecível até para si mesmo.